Você acredita que possa existir um universo paralelo? Será que além do nosso mundo, existe um outro mundo, onde pessoas vivem de outra maneira em outra realidade? Meu nome é Bira, e nessa Sexta do Medo, eu quero contar para vocês alguns casos assustadores, outros curiosos, de pessoas que supostamente estavam em um universo paralelo. Mas antes de começarmos, que tal você se inscrever no canal, hein? Clica aqui. Com a tecnologia que temos atualmente, estamos limitados a observar as coisas apenas dentro do nosso universo. Mas será que existe apenas o nosso universo? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Principalmente por causa das histórias que circulam na internet e que eu vou contar agora. Para começar, eu preciso fazer uma viagem no tempo e voltar exatamente em 1954, no aeroporto de Tóquio. Era um dia completamente normal, quando um homem com um passaporte um tanto estranho foi parado pela alfândega japonesa. Parecia não haver fraude em seu passaporte, mas o lugar de que ele vinha era um país completamente desconhecido, chamado Taured. Segundo esse homem, Taured ficava entre a França e a Espanha. Porém, quando pediram para ele apontar o país no mapa, ele apontou para Andorra. O homem disse que havia alguma coisa errada, pois ele nunca tinha ouvido falar naquele país e tinha certeza que Taured ficava ali. Ele também declarou que Taured existia há mais de 1000 anos e que tinha ido ao Japão para tratar de negócios. Algo que ele estava fazendo pelo menos nos últimos 5 anos. E, de fato, o homem parecia estar falando a verdade, pois seu passaporte estava cheio de carimbos das viagens anteriores e ele carregava moedas de outros países. E não acabava por aí. O homem levava com ele uma carteira de motorista de um país completamente desconhecido e um talão de cheques de um banco que os japoneses nunca tinham ouvido falar. Após essa conversa, as autoridades resolveram mandar o viajante para um hotel, até que resolvessem o que seria feito. Para garantir que ele não sumisse, 2 homens ficaram de guarda na porta do quarto do hotel. Mas de nada adiantou. Na manhã seguinte, o homem tinha simplesmente desaparecido, sem deixar vestígios. O Departamento de Polícia de Tóquio fez uma extensa investigação, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista do homem. Se ele realmente era de um mundo paralelo, é bem provável que esse homem tenha encontrado o caminho de volta para Taured. O segundo caso, envolvendo mundos paralelos, envolve uma mulher chamada Carol Chase. Em 2006, Carol estava dirigindo de Paris, na Califórnia, até a cidade de San Bernardino. Porém, no caminho, ela decidiu fazer uma parada em Riverside, sua cidade natal. Mas Carol percebeu que havia alguma coisa diferente na cidade. Mesmo que a localização geográfica apontasse que ela estava na cidade certa, ela sentia que havia algo de muito estranho. Ela simplesmente não conseguia encontrar a casa que tinha vivido na infância, e nem a dos seus amigos e familiares. Quanto mais ela andava pela cidade, ela tinha certeza que não estava no lugar certo, pois não reconhecia nenhum local. Até mesmo o cemitério, onde seus avós tinham sido enterrados, não estava mais no mesmo lugar. Então, ela estava na cidade errada? Essa teoria estaria certa se ela não tivesse visto a escola, que ela tinha estudado no ensino médio. Porém, depois, ela passou a ver que os moradores da cidade estavam reagindo à presença dela de um jeito muito estranho, com olhares suspeitos e com desconfiança. Carol não pensou 2 vezes e se mandou de Riverside. Qual a explicação para esse acontecimento estranho, hein? Muitas pessoas na internet acreditam que Carol, de alguma maneira, entrou em uma dimensão paralela, na qual a cidade de Riverside era um lugar sombrio, com pessoas assustadoras.
Anos depois desse acontecimento, quando Carol voltou a Riverside para o enterro do pai, ela encontrou exatamente a cidade que ela conheceu quando criança e nunca mais conseguiu encontrar a dimensão paralela daquela cidade novamente. Estranho, não? Às vezes, a gente acha que está ficando louco. Mas tudo pode ser mais um caso de universo paralelo. Outra história que eu quero contar envolve um homem chamado Pedro Oliva Ramírez. Era dia 9 de novembro de 1986, por volta das 23 horas, quando Pedro dirigia da cidade de Sevilha, na Espanha, até Alcalá de Guadaíra. Pedro já conhecia muito bem a estrada, mas depois de passar por uma curva, ele percebeu que havia algo de diferente. Do nada, Pedro entrou em uma estrada desconhecida e com 6 faixas. Na beira da estrada, havia muitas obras e estruturas estranhas, algo que ele não se lembrava de ter visto por ali. Enquanto ele sentia uma sensação estranha de calor, Pedro ouviu vozes estranhas vindas do além, até que uma delas se destacou. A voz disse que ele tinha acabado de ser mandado para outra dimensão. Pedro então começou a perceber que os outros carros da estrada passavam exatamente de 8 em 8 minutos. Eram antigos e sempre na cor branco e bege. Depois de dirigir cerca de 1 hora, Pedro chegou até uma curva, com placas apontando para a cidade de Alcalá, Málaga e Sevilha. Meio encucado com tudo aquilo que estava acontecendo, ele resolveu pegar a estrada, sentido Sevilha. Depois de andar alguns quilômetros, Pedro ficou surpreso ao descobrir que, na verdade, ele estava chegando à cidade de Alcalá. Ele parou, pensou e ficou refletindo sobre o que tinha acontecido nesse trajeto. Pedro até tentou voltar para o cruzamento, onde estavam as placas, mas não conseguiu o encontrar novamente. O que realmente aconteceu? Isso ainda permanece um grande mistério. A nossa quarta história envolvendo um mundo paralelo aconteceu na cidade de Madrid, também na Espanha. Era julho de 2008, quando Lerina Garcia, de 41 anos, acordou em sua cama, em um dia que parecia ser completamente normal. Só que conforme as horas do dia foram passando, ela começou a perceber pequenos detalhes diferentes na sua casa. Primeiro, ela reparou que o lençol e pijama era diferente do que ela estava usando antes de dormir. Achando aquilo muito estranho, ela resolveu ir até seu local de trabalho, onde trabalhava há cerca de 20 anos. Chegando no trabalho, ela foi até seu departamento e assustou a ver que tudo estava diferente. Lerina até conferiu se estava na sala e no andar certo e confirmou que ali era seu local de trabalho. Com todos esses fatos, ela confirmou que realmente havia algo de estranho acontecendo naquele dia. Ao voltar para casa, ela tomou um susto. Ela se deparou com um ex-namorado na sua casa, de quem ela havia terminado há cerca de 6 meses, agindo como se nada tivesse acontecido. Ao procurar seu namorado atual, com quem ela estava há 4 meses, ela não conseguia o encontrar em lugar algum. Aí eu te pergunto, será que Lerina estava vivendo em um universo paralelo? Diferente dos outros casos que eu contei, ela não conseguiu voltar ao seu universo normal e ficou presa em outra dimensão. Será que Lerina tem algum problema neurológico? E isso fez ela acreditar que estava vivendo em uma dimensão diferente? Eventualmente, ela foi declarada doente mental. Mas para muitas pessoas, tudo é possível. Inclusive o fato dela viver em uma realidade paralela. O nosso último caso envolvendo mundos paralelos aconteceu há muitos anos, exatamente em 1972. Nesse caso, 4 meninas estavam voltando para a Universidade de Utah,
depois de passar o final de semana em uma cidade vizinha. Ao atravessar uma estrada deserta do estado de Nevada até Utah, por volta das 10 horas da noite, as garotas se depararam com uma bifurcação. Elas viraram para a esquerda e começaram a dirigir pelo Gariaton Canyon. De repente, o solo escuro do local se tornou um cimento branco. Achando que tinham apenas pegado o caminho errado, as 4 meninas decidiram voltar. Mas coisas estranhas continuaram a acontecer. Elas começaram a passar por enormes plantações e depois avistaram pinheiros. Se tratando de uma região desértica, era muito estranho ver aquele tipo de vegetação. As garotas então foram até um estabelecimento, na beira da estrada, para pedir informações. Mas antes de chegarem lá, 2 meninas começaram a gritar desesperadamente. Elas avistaram veículos em forma de ovo, com luzes brilhantes, acelerando atrás do carro delas. Sem pensar 2 vezes, elas aceleraram o carro. Conforme elas foram andando, elas perceberam que o chão tinha ficado branco mais uma vez, até que finalmente voltou ao normal e elas chegaram novamente ao deserto. Ao chegarem ao lugar seguro, elas pararam o carro e perceberam que 3 dos pneus estavam furados. Elas esperaram até o amanhecer e encontraram um policial na beira da estrada. Ao relatar o caso, o policial ficou curioso quanto à veracidade da história. Só que ao procurar os rastros do pneu furado, ele não conseguiu encontrar nada. Além disso, o carro estava sem uma das calotas, que também nunca foi localizada. Talvez a calota tenha se perdido em algum lugar no deserto. Ou pode ser que esteja sendo exibida em um museu em um mundo paralelo ao nosso. E você? Acredita que realmente existe uma realidade paralela? Eu me despeço por aqui. Até a próxima.